Olá, amigas e amigos, é um prazer estar aqui nesse espaço conversando com vocês. Um caso muito interessante, né? É um pedido de cooperação jurídica internacional que foi formulado pelo Tribunal Civil e Penal de Verona, na Itália, obviamente num processo de natureza penal, e aí foi solicitada a notificação de dois réus, um tem prisão domiciliar em São Gonçalo e o outro está custodiado no Rio de Janeiro, para que eles manifestassem, né, o desejo ou não de participar do julgamento, e, obviamente, para que fossem disponibilizados todos os meios para garantir a realização do ato, claro, por videoconferência. Então, é um procedimento que se assemelha bastante ao da carta precatória para interrogatório, para oitiva, por videoconferência, por exemplo, que já é adotado com frequência aqui pelos juízes federais do nosso país. E a maior diferença, claro, é o idioma e talvez aquela formalidade inicial, né, do pedido de cooperação jurídica, que requer uma intermediação do Ministério da Justiça e Segurança Pública como autoridade central. Aí, no que tange ao processo em trâmite lá no Tribunal de Verona, pelo que consta, pelo que a gente tem acesso dos autos, né, é um crime que no ordenamento jurídico italiano tipifica-se como um crime de tráfico de drogas, né? Na verdade, um transporte de entorpecentes entre Marrocos e Itália. Os fatos ocorreram ali entre 2010 e 2012. E a audiência está sendo realizada pela Justiça Federal por conta da nossa competência constitucional e também do previsto no artigo 34 do Código de Processo. O requerente, né, dessa medida foi, aqui no Brasil, o Ministério Público Federal. Então, essa é a razão disso acontecer na Justiça Federal. E os cuidados foram muito bem tomados pelo juízo da nona vara criminal que cumpre essas cartas, e também aqui pelo juízo da segunda vara federal de São Gonçalo, que, assim, em termos procedimentais, basicamente foi a intimação da acusada, né, com urgência, e o contato frequente, né, com o juízo da nona vara e com o Tribunal de Verona para agendar, realizar o teste de conexão prévia e tal. Agora, assim, de forma geral, uma dificuldade encontrada inicialmente foi a incompatibilidade entre sistemas de videoconferência do Brasil e da Itália. E aí, pelo que eu soube, né, do pessoal da técnica, criou-se um novo protocolo no setor de informática e a Débora pode falar um pouco mais. Bom dia. Obrigada, Eric. É a nossa primeira videoconferência internacional na nona vara, né? Acho que isso veio para ficar, porque o que a gente está vendo na nossa competência cooperacional é que as pessoas estão circulando mais, então o alcance do processo também precisa se internacionalizar. Então, acho que esse é um caminho que é cada vez mais sentido, né? Então, a gente está avançando nos procedimentos cooperacionais cada vez mais, e a gente vai ter esse tipo de realização, porque é a forma como você tem de não ficar com o processo suspenso pela ausência do réu. Então, você consegue tocar o seu processo através da videoconferência internacional, porque você não depende do réu estar lá presente fisicamente, ele pode fazer isso. E o advogado brasileiro, ele tem um papel importantíssimo nesse processo, que não é o de fazer a defesa lá, mas é o de garantir que que esse acusado tenha direito à defesa lá. Ele está validando um procedimento. Então, esse procedimento precisa respeitar o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a regra brasileira. E como a regra brasileira impõe que ninguém pode ser processado sem um advogado, a gente precisa garantir que lá ele está tendo direito a essa defesa. Um ponto muito importante: a gente tem um réu que está preso no Rio de Janeiro que é italiano, então ele pode ser extraditado. A extradição é talvez um dos mais antigos sistemas de cooperação entre estados, né? Mas consiste na entrega de um estrangeiro. Dificilmente os países extraditam seus nacionais. O Brasil não extradita o nacional. A ré que está em São Gonçalo é brasileira. Então, a lei de imigração, que entrou em vigor em 2017, passou a prever um instrumento de cooperação específico que poderia atingir
caso uma brasileira, caso ela seja condenada na Itália, que é a transferência de execução penal. Então, é possível, sim, em tese, que ela venha futuramente a ter a pena aplicada pela Justiça italiana executada aqui no Brasil. E aí a competência também seria da Justiça Federal.